Land Cruiser, traduzindo por miúdos, cruzador de terras. Não é para ficar no quintal, nem para ir nas caravanas dos ministros, não é esse. O que é que tu tens, Manel? Tu és um estressado. Fica essa praga, senão eu vou te passar. Eu não apanhei um avião. Estamos aonde? Estamos a 80 km do Cuito, Guanabara. Como é que se deu esta grande batalha? Por que é que se deu? Está bem. Ok, então com a vossa permissão. A derrota sofrida pelo sul-africano na Batalha do Cuito Guanabara, essa é que abriu o caminho. Bom dia, família. Todos com os olhinhos lindos, como nós somos, preparados agora. Agora começou a viagem. Epá, só tenho uma notícia a dizer, está muito frio. O Cota disse que estava calor. Não, quando está olhando em volta, você está dormindo com alguém. Ricardo, está preparado para a jornada de hoje? Começou o jogo. Manhã de sábado. Todos os carros estão ligados, todos os carros estão preparados e assim começa a nossa jornada. Segundo os guias, este trajeto é um trajeto extremamente duro, é um trajeto que tem muita areia, não é fácil, não é fácil. Tanto é que antes de partir, eles vão dar uma palavrinha para os motoristas que estão aqui, para que possam então saber agir em determinadas zonas e em determinados momentos. Land Cruiser, traduzindo por miúdos, cruzador de terras. Não é para ficar no quintal, nem para ir nas caravanas dos ministros, não é esse. Mas ele vai ficar amolgado. Mostra o carro, tens que filmar o carro. Filma agora, vê. Filma, bro. Land Cruiser, vai, filma. Vai lá atrás, tá aqui, o mais importante é isso. Vamos arrancar agora para o Cuito. É aproximadamente 2 horas de viagem. Fazer uma média de 100, 110, 120 por aí, não pode mais disso. E quando chegamos ali depois, logo chegamos no Cuito para entrar, não podemos andar fora da estrada mais do que 20 metros, cada vidas. Como temos rádio, vamos comunicar no troço duro, as altas. Naqueles mais coisas, vamos meter as baixas, não esforçar muito. Baixas altas para não aquecer. Estamos já em caravana para irmos ao Museu de Cuito de Carnaval. É uma visita obrigatória, é turismo, é história. Depois é um toque e foge, como se diz, e depois sim, começa, não sei se é martírio, aventura, uma certeza temos. Vamos motivados para ultrapassarem estas dificuldades. Não é guerra, felizmente, não é nada disso, é areia. Areia, cobras, lacraus, escorpiões. Quando a gente voltar, vou mandar um mergulho encarpado aí. Eu ouvi dizer que aí tem aquelas larvas que entram no pico. Estamos aonde? Estamos a 80 km do Cuito, Guanabara. 80 km do Estamos no Cuito, Carnaval. Cuito Carnaval. Estamos na comuna de Maseca. Como é que está a sentir o clima? Está estranho, está frio, mas está bem quente ao mesmo tempo. Yeah. Então, como é que sente o clima? Fixe, é um bom clima. Bom clima. Não muito frio, não muito calor. Está no ponto. Como é que está o clima aqui, Mocota? Loiro, dá para estar de t-shirt. De t-shirt. Está fixe. Está agradável mesmo.
Yeah. E até favorece também os carros, meu. Exatamente. Não aquecem. Vamos agora ali, vamos para o Cuito Carnaval e depois vamos partir para a Dureza. Yeah. Não sabemos o que nos esperamos. Mavinga, não é? Danilo, como estás? Não tenho declarações a fazer, senhor primata. Agora não. Estás com frio agora? Fome. Estás com frio? Com fome. Como é que estás a ver o trajeto de lá para cá? Não, esse trajeto é espetacular. 2 ou 3 buracos, faz-se bem. Yeah. Estamos só aí com problema, temos aí uma L200 O que é que achaste do rio? e um HZ. São bem Observaste as águas do rio? Olha, límpidas, Yeah. lúcidas. Yeah. Queria tomar um banho aí, mas aí não deixam. Bora, vamos embora. Vamos embora. Mas olha, até não tem mais pulo, é só sempre em frente. Ok. Vamos puxar. Não quiser, não posso ir à frente. Não, queres passar à frente? Só puxar? O que é que tu tens, Manel? Tu és um estressado. Eu vou te passar. Eu não apanhei um avião. Assim, meu, anda lá, meu. Estou a ganhar fogo, meu. Vitor, está muito lento. Está muito lento, meu. Eu estou a dormir, meu. Comenta. Umas retas destas, meu, uma estrada lixada, meu. Bora, vamos embora. Hoje é mais um dia de jornada no projeto Okavango, rumo a tão sonhado bico da Angola. Uma realização da Overland Angola, em parceria com Vlogs do Primata. Estamos em Menongue e seguimos em direção ao Cuito Carnaval. Um lugar que, no tempo da guerra, foi chamado de Terra do Fim do Mundo. Foi aqui que se travaram batalhas duras entre a UNITA e o MPLA. Uma guerra que ceifou milhares de vidas inocentes de ambos os lados. Entre essas vítimas estava minha mãe, Rosalina Natipuco. Depois da sua partida, quem cuidou de mim foi o meu tio, José Maria, um sobrevivente do Cuito Carnaval. Cresci a ouvir suas histórias de dor e resistência, histórias de um militar da FAPLA que lutou, sobreviveu, mas pagou caro. No campo minado, perdeu um membro do corpo e mesmo assim encontrou forças para me criar. Por isso, para mim, Cuito Carnaval não é apenas turismo, é memória, é ferida, é cicatriz, é voltar a um lugar onde o sofrimento marcou gerações inteiras, é reviver aquilo que ouvi em criança, quando ainda tentava entender o peso da palavra guerra. E aprendi que a guerra nunca deveria ter existido. Não importa se lutaste pela UNITA ou pelo MPLA, de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, Angola inteira chorou. Muitos perderam irmãos, pais, filhos. Eu perdi minha mãe. E o meu tio perdeu parte de si, mas não perdeu a coragem de viver. Hoje, aproximar-me do Cuito Carnaval, trago comigo essa dor, mas também a esperança, porque conhecer esta terra é homenagear todos que ficaram para trás, é honrar os que resistiram e é recordar o que já não estão aqui para contar a sua história. Como é que se deu esta grande batalha? Por que é que se deu? Tá bem. Ok, então, com a vossa permissão, antes de mais, primeiro, em nome da direção do Memorial Vitória da Batalha do Cuito, é agradecer a vossa visita nesta praça do Memorial Vitória da Batalha do Cuito Carnaval, de 1987 a 1988. Uma batalha de extrema importância, ao compreender o seu valor no contexto nacional, regional e internacional. Ela surge da sequência das várias outras batalhas que ocorreram em diferentes regiões de Angola. Isto é, na ocupação ilegal das forças militares da UNITA FALA, do território angolano, e Força da Defesa Sul-Africana no regime racista do Apartheid. Esses que vieram em apoio às forças militares da UNITA, que para além de ocupar ilegalmente o território angolano, ocupava a República da Namíbia, e como mantinha o regime
racista condenado internacionalmente na África do Sul. Conseguiu destabilizar as políticas e economicamente a República de Angola e de Moçambique, respectivamente. Por consequência, a partir dos anos 80, os Estados Unidos da América, Ronald Reagan, assume o poder da liderança e ele altera a situação internacional, modificou a correlação de força e isto afetou o equilíbrio a vários destinos e várias regiões. Para agravar mais a situação, ele declara de seguida a cruzada contra os movimentos de libertação. Faz a ameaça direta ao partido da ANC, que é a África do Sul, África do Sul, a SWAPO, que é a Namíbia, e assim como Angola. Então, reiterou o seu maior apoio à África do Sul e como interessou o convite ao líder da UNITA, Jonas Maria Savimbi. É a razão de Angola, sendo independente, um país independente, com o MPLA no poder ideologicamente ligado à URSS e aliado de Cuba, vendo a situação nacional ou então a importância que Angola tem, então é aí onde transferiu-se meio e força necessário à província do Cubango e a sua concentração. Com o apoio dos Estados Unidos. Sim, e a sua concentração aqui no Cuituquanavá. Arrumou-se daqui 4 brigadas com o objetivo de retomar o município da Mavinga, que era a porta, que dava a porta até a hora fronteiriça do Jamba, onde liderava o Jonas Savimbi. Então, ao atingir na região do Rio Lomba, a SWAPO não tiveram sucesso, devido ao acidente de relevo, não só com a intervenção das forças mais mecanizadas do continente, que é a África do Sul, então, e a aviação interrompeu, essas forças não chegaram no objetivo, a Mavinga. Então, Nós como vamos fazer esta rota Mavinga, Cariquinha, Ribum, sim. Houve aí alguns quartéis militares da África do Sul, da UNITA, nessa zona toda? Sim. Foi aí é que começou, eles estavam a querer entrar? Sim, onde entrou, os sul-africanos, por exemplo, entraram mesmo a partir da Mavinga. A partir da Mavinga? Sim, para aparecer aqui no Cuituquanavá. Ok. Foi essa caminhada que os levaram a Lubango, Benguela? Sim, Foi por também esse já é quando entraram estava por outro também lado. na área do Kahama. Ok. Sim, Ok. tá. É essa a razão. Então é aí onde, depois da SWAPO não tiver sucesso, até se perdeu uma das brigadas que era chamado a 47, a partir da região do Rio Lomba. Então, concentrou-se mais de novo aqui no Cuituquanavá, perseguido pelas forças sul-africanas e da UNITA. Esse que vieram fazer várias tentativas já na área do Triângulo do Tumpo. Essa área chama-se do Triângulo do Tumpo porque já se observa os 3 rios, obstáculo natural. Então, esse rio Ndala, Rio Guanabara e o Rio Tumpo. É aí onde o sul-africano... Fica onde? Está mesmo aqui próximo na margem, quase a 7 quilômetros. Nós não vamos passar lá. Sim, não vamos, porque vamos usar esse Vamos caminho. esse caminho. Sim. Então, é aí que fizeram haver várias tentativas, e culminando com o desfecho final no dia 23 de março de 1980. A derrota sofrida por sul-africano na Batalha do Cuituquanavá, esse que abriu o caminho à diplomacia angolana e cubana com a outra parte da África do Sul. Conduziu as partes à mesa de negociações. Isso é 22 de dezembro de 1988. A África transformou-se, nascia os acordos tripartidas na Nova York. E aí com a mediação das grandes superpotências da época, que é os Estados Unidos da América e a URSS. Essa batalha que ocorreram aqui no município do Cuituquanavá, em 1988. É a razão do governo angolano, não deixando assim grande história desse tipo, então ergueu-se um memorial à vitória da Batalha do Cuituquanavá, com o intuito de eternizar a grandeza e o sacrifício dos combatentes angolanos, não só a todos que direto ou indiretamente contribuíram para o bem da pátria angolana e da África Austral. Numa área de 60 hectares,
agrupando um conjunto escultórico composto por monumentos, Museu Pirâmide, Museu a céu aberto, casas protocolares, administração, biblioteca e, como no outro lado do rio Cuito, vamos encontrar o campo da batalha, o famoso Triângulo do Tumbo. Então, resumidamente, sobre a batalha do Cuito-Guanabara, como surgiu, quais foram as causas, então era essa. O momento de homenagem. Manel, Ontem militares civis, a representação e reconhecimento do mérito do melhor filho da pátria. Então, o momento é esse. aqui as mulheres tiveram um papel muito importante nesta batalha também. Sim. Tem sempre. Jogaram muito bem. As mulheres têm sempre. É. Mas olha só a realidade da imagem. Yeah. Eles conseguiram numa estátua fazer mesmo os sentimentos da pessoa. A Está ali, da mãe aquela que perde está o ali. seu filho, não é? Consternação, Sim, o quê? Que tem que enterrar o seu filho. Devia. É uma homenagem. O grito de dor. É. Onde crianças e mães chorar para pessoas entretenidas. É a firmeza da Mas determinação do povo. antes da guerra já havia população que já antes do Sabino, Sim, já vi. já havia população que vivia aqui, Sim, não é? sim. Eles viviam de quê? Da agricultura, Da agricultura aqui. da Pesca. pesca, caça. É, sim. Ok. Porque isto apanhava o Parque do Luena Luiana. É, Na altura do colónia isto era uma reserva de animais. sim. Na altura da guerra acabam com os animais, acabaram tudo para comer. Né? Até refugiaram mesmo para Botsuana. Botsuana. Manel, olha só a imagem. Esses grupos pintóricos. Estou a ver. Então, Tem um tanque no meio. sim, como Ah, se sabe maneiro. que a partir dos anos 80, Mas tu veja a imagem. Estou a ver, a expressão. A expressão, tá eles fixe. estão focados. é, Estão focados mesmo. Está muito bom. É muito interessante aqui Muito bonito. a estatuária, não é? Yeah. Isto é muito herança Tu ainda não soviética. querias vir aqui, estás a ver? É, norte-coreanos. então, Isto é nessa muito herança organização onde soviética arrumou-se as daqui. 4 brigadas, o objetivo dele é ocupar Marinha e prosseguir até a orla esta fronteiriça do brigada- Alcapril. Está um avião ali. Sim. Já é parte da dor, da batalha. Que é a batalha defensiva. Esta localidade do Cuito-Guanabara tornou-se muito famoso por enquanto foi aqui onde ocorreram as grandes batalhas militares efetuadas aqui no continente africano. Foi a maior batalha porque foram envolvidas grande número de tanques, canhões de longo alcance, aviação de última geração, tanto de um lado ao outro. Então, a batalha foi esta. E já é parte da vitória. Da vitória, sim, caminhada rumo à vitória. Então, foi da derrota sofrida por sul-africano no dia 23 de março. Abria o caminho à diplomacia angolana e cubana com a outra parte da África do Sul. Quanto Conduziu, Quanto tempo durou? só meses, parece lá, resume-se a 7 a 8 meses. Mas foi 7, 8 meses muito intensos. Muito intenso, sim. A partir da região do Rio Romba até que o desfecho final no dia 23 aqui no Cuito-Guanabara. Foi mesmo meses de grande sofrimento e sacrifício. Muita gente morreu. É. Tem super um. Não, acho que toda a gente agora devia visitar este monumento. Está muito bonito. Família, estamos a deixar a cidade do Cuito-Guanabara, ou seja, a vila do Cuito-Guanabara, na verdade é um vilarejo. A cidade é um vilarejo, tem apenas uma rua. Agora vamos em direção
a Mavinga. Lá vamos nós. Troquei de carro, então ver o cenário é diferente. Como é que vês aqui a estrada, meu gota? Terra batida. Como é que vês a... Vai ser estrada, está muito bom, vai piorar. A estrada vai piorar, família, assim. É só terra batida aqui. É muita areia. Esta grande expedição do Overland, Angola. E vamos ficar acampados na natureza por longos dias. E é prazeroso. É prazeroso. Nós somos amantes da natureza. Somos aventureiros. Gostamos de viver este tipo de adrenalina, este tipo de momento. Isto faz bem. Porão sai de bom, porque esse motor de entrar no motor, Jesus! Quer dizer, tu pode todo sujar o carro. Ouviste? Yeah. Isto é poeira tudo entrando no carro. O pior é sujar o carro. Isto é um chão.